Fala galera, beleza? A gente vai fazer as questões 16, 17 e 18 da lista de revisões de aplicações de lei de Newton. Primeira questão fala: um corpo de massa 200 gramas está sob a ação de três forças de módulo F1 igual a 4 newtons, F2 igual a 2 newtons e F3 igual a 1 newton, conforme a figura. Então ele pede a aceleração do corpo em metros por segundo ao quadrado. Primeiro vou representar meu bloquinho aqui, ó. Tem três forças que estão atuando aqui. Duas possuem o mesmo sentido, F2 e F1, e uma possui sentido oposto, que é F3. F3 vale 1 newton. F2 vale 2 newtons. E F1, né, que está faltando, vale 4 newtons. Então eu tenho 2, 1 e 4. A força resultante, a gente já sabe que vai ser... Essas duas aqui estão na mesma direção e mesmo sentido. Então tem que somar essas duas. Somando as duas, fica 2 mais 4. Eu tenho aqui então 6 newtons nessa direção e sentido. Posso trocar esses dois vetores aqui por um vetor de 6. No sentido oposto eu tenho uma de 1. Então, se está oposto, tem que fazer uma subtração. Fica 5 newtons. Então, nossa força resultante vai valer 5. Como eu tenho aqui a nossa segunda lei de Newton, ela me fala que a força resultante é o produto da massa pela aceleração do conjunto ou do corpo. A força resultante vale 5. A massa, 200 gramas. Não pode ser grama, a gente tem que passar isso aqui para quilogramas. 200 gramas é a mesma coisa que 0,2 quilogramas, vezes A. Então, nosso A, quanto que vai valer? Copio 5, passo 0,2 dividindo. 5 dividido por 0,2 vai dar para a gente 25, que é a mesma coisa que eu multiplicar por 5. Então eu tenho aqui que a nossa aceleração, 25 metros por segundo ao quadrado. Questão facinho aí de fazer. A questão 17. Uma criança de 30 kg viaja com cinto de segurança afivelado no banco dianteiro de um automóvel que se move em linha reta. Então tem a velocidade aqui, a gente pode falar que é a velocidade inicial, né? De 36 km por hora. Ao aproximar-se de um cruzamento perigoso, o sinal de trânsito fecha, obrigando o motorista a uma freada brusca, parando o carro. Então um intervalo de tempo que ele percorre de 5 segundos. Então o carro para em 5 segundos. Qual o módulo da força média em newtons agindo sobre a criança, ocasionada pela freada do automóvel? Então eu quero saber aqui a força, né? A força resultante em função da freada do automóvel. Outra informação que a gente pode coletar aqui é a massa da criança que está dentro do carro. Aqui a gente vai ter que retomar um pouquinho a equação da velocidade. Lá quando a gente viu o movimento uniforme variado, a equação da velocidade me fala que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aqui eu vou conseguir descobrir a aceleração do conjunto. Para que eu vou descobrir essa aceleração? Porque ela vai ser útil para mim para depois fazer a força igual a massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton. Então aqui, a velocidade final está falando que o automóvel vai parar, né? Se ele para, minha velocidade final tem que ser 0. Eu tenho velocidade inicial, 36 km por hora. Pelo sistema internacional, eu não posso deixar em km por hora. A gente tem que lembrar de converter isso aqui para metros por segundo. Como que eu faço? Só dividir por 3,6, que vai dar para a gente 10 metros por segundo. Então, ele chega a uma velocidade de 10
Ele estava numa velocidade de 10 e chega numa velocidade de 0. Velocidade inicial eu substituo então por 10. A aceleração estou procurando. O intervalo de tempo em 5 segundos. Passo 10 para cá, negativo, igual a 5A. Resolvendo, A igual menos 10 dividido por 5. Então, eu encontro que o A vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Descobrindo a aceleração, eu posso fazer agora a segunda lei. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante é a que eu estou procurando. Porém, eu já tenho aqui a massa. E tenho a aceleração também. A aceleração vale menos 2, porque ele está freando. Então, a força resultante vai ser de menos 60 newtons. Porém, o que indica esse sentido negativo? Que está ocorrendo uma frenagem do automóvel. Ele está freando, está reduzindo a velocidade. Estava de 10 metros por segundo, ele vai para 0. Esse negativo aqui é em função desta desaceleração do automóvel, dessa frenagem, desculpa. Então, quer dizer que você tem uma força que a criança vai sofrer de 60 newtons. Ok? Vamos para a questão 18, então. Questão 18. Uma força de intensidade F, aplicada em um corpo de massa m, se encontra inicialmente em repouso, capaz de conferir-lhe a velocidade de 20 metros por segundo. Então, eu tenho aqui. Fala que tem um corpo em repouso. Se ele está em repouso, posso falar que a velocidade inicial dele é 0. Só que, se aplica uma força, ele chega a uma velocidade final de 20 metros por segundo. Isso em apenas 4 segundos. Dobrando-se a massa do corpo e reduzindo a força à metade, qual a intensidade da velocidade adquirida pelo corpo em 4 segundos, partindo do repouso? Vamos usar a mesma fórmula aqui, da questão 17. V igual a V0 mais AT. V, 20 é a velocidade que ele atinge. V0, 0, que é a velocidade que ele parte. A vezes 4. Posso falar então que a minha aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. A partir daí, eu posso fazer a segunda lei agora. Eu sei que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tá, aqui ele não fala qual que é a massa. Então, a gente vai ter que dar um valor aqui para a massa. Vamos supor, vou colocar assim, supondo que a massa é igual a 1 kg. Tá. Então, vamos lá. Vamos ver qual que vai ser a força resultante, então. 1 vezes 5. Eu tenho uma força, então, 5 newtons. Tá, eu tenho que supor, porque não está falando aqui. Fala que dobrando a massa e reduzindo a força à metade, a intensidade da velocidade adquirida pelo automóvel em 4 segundos partindo do repouso. Tá, então aqui no segundo caso eu vou fazer de uma outra cor aqui. Fala então que a força divide pela metade. Se divide pela metade, vai para 2,5. E a massa dobra. Então aqui vai para 2. Qual a nova aceleração? Aqui, ó, retomando aqui, a força vai à metade. Se era 5, vai a 2,5. E a aceleração, ele quer calcular. E fala que a minha massa dobrou. Então, foi de 1 para 2. Então, nosso A igual a 2,5 dividido por 2.
Isso aqui vai dar 1,25 metros por segundo ao quadrado. Tá. Então aqui ele quer saber com qual velocidade que ele chega em 4 segundos. Continuando nosso cálculo, a gente pode usar a mesma fórmula, equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. A velocidade que eu vou atingir, não conheço ela, só conheço a velocidade inicial. Fala que parte do repouso. Conheço a aceleração e conheço também o intervalo de tempo. A partir daí eu tenho que 0 mais 1,25 vezes 4 dá 2,5, 2,5 vezes 2, então vai dar 5. Então tem aqui uma velocidade de 5 metros por segundo. Ou seja, se eu diminuo a força e ainda por cima eu dobro a massa, então consequentemente a velocidade tem que ser menor. A gente pode lembrar daquele exemplo do bloquinho. Mantinha a mesma força e o bloquinho se movia mais lentamente, que a gente fez na sala. A gente colocou uma bolsinha em cima, viu que a massa aumentava. Consequentemente, a velocidade vai tender a diminuir. Então é isso aí. Dúvidas, retomem o vídeo aí. Qualquer coisa a gente trabalha em sala de aula também. Beleza? Valeu!